Renovo meu bom dia aos corajosos que tiveram, a coragem de sair da cama quentinha para estar aqui nessa manhã de domingo gelada e que comemoramos o Dia dos Pais. Rogo ao nosso Pai Maior que abençoe todos os pais, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estamos vendo o capítulo 18, Sede Perfeitos. Nós iremos falar os itens 5 e 6, que trata-se da parábola do semeador. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura das leis de Deus. E Jesus apresentou essa doutrina aos homens de várias maneiras. Na vida, com seus exemplos, algumas vezes ele o fez com seus ditos diretos para os seus discípulos, para os apóstolos, para os doutores da lei. E também ele usou de parábolas para ensinar as multidões. Parábolas são histórias fictícias que se caracterizam por serem, de certa forma, curtas e objetivas. Elas contêm ensinos extremamente profundos e, por serem contadas em forma de histórias, elas são capazes de atravessar os séculos. E na medida que a humanidade evolui, nós vamos desvendando esses ensinamentos. Na época de Jesus, elas eram tidas como enigmáticas e de difícil compreensão. E certamente todos nós conhecemos algumas dessas parábolas. E hoje, com a ajuda da doutrina espírita, conseguimos compreender melhor muitas das coisas que falava Jesus. E vemos que são riquíssimas de sabedoria, de conselhos, de revelações a respeito de Deus e do seu reino. E quando Jesus contou a parábola do semeador, os apóstolos não entenderam. E mais tarde, eles questionam o mestre, perguntando o que ele queria dizer com aquela parábola. E Jesus, então, vai explicar o significado dessa história. Das 40 parábolas contadas por Jesus, somente 2 foram explicadas por ele, uma é a parábola do joio e do trigo, e a outra é justamente essa, a parábola do semeador. A parábola do semeador está contida em 3 evangelhos, no de Marcos, Mateus e de Lucas. E nós veremos a narrativa que está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 1 a 9. Então diz lá: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar.
chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo, ou seja, ele contou várias parábolas, nós veremos uma delas. Então, diz lá a parábola. O semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na terra boa e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então, é uma história razoavelmente simples, né? Que conta a história de um semeador que saiu com as sementes e jogou essas sementes em solos diferentes. Parte caiu na beira do caminho, que o passarinho comeu. Parte caiu entre as pedras, cresceu, mas o sol queimou e ela morreu. A outra caiu no espinheiro, cresceu, mas não frutificou. E a última, felizmente, caiu em terra boa e produziu a 100 por um, a 60 por um e a 30 por um, como disse Jesus. Eles, porém, não entenderam essa história. Em momentos mais tarde, os discípulos perguntam: Senhor, o que quer dizer a parábola que tu contaste? Tu poderia interpretar para nós o que é isso? Jesus, então, vai analisar o que quer dizer cada elemento dessa história. E juntando a interpretação que o próprio Cristo dá e com o que as obras espíritas nos ajudam a interpretar desse fato, veremos algumas observações bastante interessantes. Começamos por: e eis que o semeador saiu a semear. Logo se vê que essas sementes só podem ser coisas boas. Que esse semeador vai lançar coisas boas e os terrenos reagem de maneira diferente a essa semeadura. Essa coisa boa que vai se plantar é o bem, é o amor, o cuidado com o outro, aquilo que se faz em benefício do semelhante. Isso seriam as sementes. Notemos que o semeador sai para semear sozinho. Não é um grupo de semeadores que sai a semear. Por quê? Porque nós podemos viver em família, podemos morar com outras pessoas, podemos estar com quem quer que seja, mas a semeadura daquilo que nós temos para fazer é tarefa absolutamente individual. As pessoas podem nos amar como for, mas só nós é que podemos fazer a nossa semeadura. Por isso o semeador sai para semear sozinho, porque ninguém pega carona na evolução de ninguém. Os outros podem até nos ajudar, né? Eu moro com meu pai, ele me banca, eu já tenho 60 anos, mas vou morando lá com ele, vou ficando por ali, né? Cuido da minha avó, ela tem uma aposentadoria
e eu vou vivendo da aposentadoria dela. Podemos até viver dependente financeiramente de alguém, mas espiritualmente ninguém, mas ninguém conseguirá progredir se não for pelo próprio esforço. Um momento ou outro, nós teremos que sair para semear. Diz o evangelista, e eis que o semeador saiu a semear, e parte das sementes caiu à beira do caminho. O que é beira do caminho? É beira de caminho, né? É aquele chão duro, socado, né? É aquele que quando a semente cai, ela faz até barulhinho, né? Tap, tap, tap. Aí diz a parábola. Parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram-na. E a gente pode pensar, que semeador mais sem noção, displicente, jogar a semente à beira do caminho, para quê? Sabe que não vai nascer? E qual a interpretação que os espíritos fazem sobre essa questão? É que nas nossas vidas, nós não podemos nos dar o luxo de só semear onde a terra é boa. Nós temos que semear até mesmo onde a terra é dura, socada. Imagina que você tivesse um filho, que você já tivesse dito para ele umas 30 vezes, meu filho, não faça isso, está errado. E chega no momento que você diz, sabe de uma coisa? Vou largar a mão desse cara. Isso não dá em nada, isso é beira de caminho. Você joga, você ensina e vem a ave, come e não vale a pena. Não. O semeador, quando sai a semear, ele joga a semente até na beira do caminho. E podemos perguntar, o que é que aproveita? Qual a razão de nós investirmos em quem não corresponde? O que a gente sabe que a pessoa não vai dar em nada. Então, para quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem um item que Kardec nomeia de benefícios pagos com a ingratidão, em que ele diz que às vezes você faz o bem e a pessoa nem é grata pelo bem que você fez a ela. E os espíritos esclarecem que nós devemos fazer o bem não para receber a recompensa, não para que a pessoa seja grata por aquilo que a gente fez. Nós devemos fazer o bem sem esperar a gratidão. O nosso objetivo é fazer. O problema é do outro, se o outro não é grato. Imaginamos que você tivesse 2 filhos e que os 2 fossem beira de caminho, o que não é muito incomum nos dias de hoje, né? Você fala, ensina e parece que eles fazem sempre ao contrário. Mas daí você decide desistir de um e investir no outro. Os 2 seriam um fardo muito pesado. Então você fica com um e desiste do outro. O que acontece com essas 2 almas quando elas desencarnam? Dizem os espíritos que aquele que você desistiu, quando chega do lado de lá e se depara com a realidade, ele reconhece que realmente foi uma vida torta, que fez muita besteira e que não aproveitou a oportunidade que a vida ofereceu. E pensa, mas também desistiram de mim? Ninguém acreditava em mim, nem minha mãe me quis mais. E de certa maneira, ele encontra estratégias para justificar os seus erros. É lógico
que mais lá na frente a pessoa vai acabar compreendendo que está errado e vai mudar. Em compensação, o outro, que você não desistiu, reconhece sim que está errado, mas ele se arrepende e lembra da insistência da mãe. Pensa, poxa, minha mãe foi até o fim comigo. Até o fim ela não desistiu, ela tentou me ajudar. E essas lembranças são para ele como um castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão e vai querer reparar a sua falta muito breve. É por isso que na parábola do semeador, ele semeia até a beira do caminho. Porque quando o semeador sai a semear, ele não vai escolher terreno. E diz mais o Espiritismo, que a gente tem que fazer para o outro, não pelo outro, mas por nós mesmos. É para vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa preguiça. E quando os discípulos perguntam a Jesus, mas Senhor, o que significa na parábola a ave que vem do céu e come a semente? Ele diz, o pássaro que vem do céu e come a semente é o maligno, que rouba a semente que foi depositada. O que seria o maligno? São todas as coisas da vida da gente que roubam a semente boa que foi plantada em nós. Que muitas vezes podem ser os amigos. A mãe diz, né? Minha filha, não deixe de estudar. Termine seus estudos. Emprego está tão difícil hoje em dia. Pior ainda se não tiver estudo. Não larga as coisas pela metade. A filha fica com a semente plantada. Ela ouve o conselho. Mas aí ela encontra o amigo, né? E diz para os amigos, né? Acredita que minha mãe quer que eu continue os estudos? Imagina, largar a farra para ficar em sala de aula? E os amigos dizem, tá doida? Imagina, vamos é pro show, pra balada, pra farra, aqui ficar em sala de aula, isso não dá em nada. E ela pensa, é mesmo, deixa isso pra lá, eu vou aproveitar a minha vida. Então, o maligno vem e rouba a semente que foi depositada. A outra parte das sementes caiu num terreno pedregoso. Aí diz o evangelista, outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E os discípulos perguntam, Senhor, o que significa isso? E Jesus vai explicar. A pedra do terreno é o coração humano. O coração humano é duro que nem pedra, mas já tem um pouquinho de terra. E quando a semente cai nesse terreno pedregoso, ela consegue brotar. Ela consegue nascer, porque não é só pedra. Tinha um pouquinho de terra ali, naquela terra, a semente vai brotar e nascer. E quando ela nasce, não tem profundidade. Então, as raízes nascem em cima da pedra. E quando vem o sol, queima e as raízes morrem. E o sol? O sol é o sofrimento que a criatura passa. Não sou eu que está dizendo. Foi Jesus que disse. O sol é o sofrimento que queima a semente que nasceu e não deixa que ela cresça. Isso acontece conosco quando a gente recebe uma boa semente e ela até nasce na gente, né?
Alguém encontra a gente chorando, triste, amargurada, né? E a pessoa vem ao nosso socorro. O que foi? O que te aconteceu? Por que você está tão triste? E a gente já destila, né? Você não sabe o que aconteceu comigo? Aquele miserável me abandonou. Estou com um ódio mortal dele. Aí vem a semente, né? Não faça isso. Não guarde mágoa. Não guarde esse ódio. Isso vai fazer mal fisicamente para você. Você vai ficar doente por conta da raiva. E mais, você vai atrair espíritos negativos que vão perturbar a sua mente. E você ficará vinculada a eles. Não faça isso. Perdoe. Liberte-se. E a pessoa pensa bem e conclui que é melhor para ela. Não vou guardar essa mágoa. Vou tirar isso do meu coração. Vou lavar meu coração. É a semente plantada. E ela faz um esforço danado para superar essa mágoa. E passa uma semana, a pessoa já está até bem. Já está mais tranquila, já é capaz até de esboçar um sorriso. Até que ela acessa o Facebook do sujeito. Todos os planos vão por água abaixo. Miserável desgraçado. Por quê? Porque o coração não estava completamente pronto. A terra era pouco. A semente brotou, sim. Ela colheu o conselho. Ela decidiu mudar. A plantinha nasceu naquele coração de pedra. Mas aí veio o sol, que é o sofrimento. E que todos nós teremos que passar. Quando o sofrimento vem, se a raiz não estiver bem escondida, o sofrimento vai queimar as raízes e todo o nosso propósito de mudança vai por água abaixo. O ideal seria que quando o sol viesse, fizesse bem para a planta, a revigorasse e a fizesse crescer. Ou seja, a experiência nos fazendo crescer e nos aprimorando com ela. Mas quase sempre não é isso que acontece. Aí vem a terceira parte da semente, as que caíram no espinheiro. Então, diz a parábola, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vejam bem que sufocar não é matar. A semente nasceu, mas o espinheiro abafou e ela não conseguiu se fortalecer para florir e frutificar. Então, perguntaram a Jesus, quem são os espinheiros? Jesus responde, são todos aqueles que ficam à nossa volta, nos espetando para que a gente não tenha sossego na vida. Existe isso? Existe, né? Aquela história assim, mas você também, né? Igualzinha sua mãe, insuportável. E o seu trabalho? Só pensa nele? E a casa espírita que você não sai de lá? Você quer fazer, mas você se sente podado. Você gostaria de fazer outras coisas, de crescer, prosperar, mas os espinheiros estão te impedindo de produzir. Nasce, até cresce, mas não produz. São improdutivos. São aqueles de nós que não conseguimos realizar uma mudança efetiva, porque nos sentimos sufocados. Sabemos, mas não temos força suficiente para vencer as barreiras que nos impedem. É diferente do primeiro caso, que não deu nem atenção, e do segundo, que até quis, mas mudou de ideia. Nesse caso, quer, mas não consegue.
Imagine uma pessoa que tem um determinado vício e ela entende que precisa mudar, que não pode mais beber, que beber faz mal para ela, que ela está se acabando. Ela tem todo esse convencimento, mas ela simplesmente não consegue. Não é que a pessoa ignore, vou beber mesmo e larga a mão, que estoure meu fígado. Não! Ela sabe que faz mal para ela, mas é mais forte do que ela. Ela se sente fraca, ela não tem força. E por conta desse espinheiro, vem e poda toda a capacidade que a gente tem de fazer alguma coisa em nosso favor. Mas, felizmente, não foi só esses terrenos que a semente caíram. Diz o evangelista que parte das sementes caíram em terra boa. E o que é terra boa? É aquela que vai garantir que as sementes nasçam, floresçam e frutifiquem. E o evangelista diz assim: a última, felizmente, caiu em terra boa e produziu a 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. O que será que significa essa perfeição de nós produzirmos a 100 por 1? O que será que Deus quer de nós para que a gente consiga executar em plenitude a nossa história na vida? O que será que nós devemos fazer para termos uma satisfatória resposta no mundo espiritual quando lá chegarmos? O que é que devemos fazer para ter uma vida feliz? Em outras palavras, o que é que eu devo fazer para garantir a vida eterna? Nós não teríamos essa resposta se ela não estivesse no Evangelho. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, há um doutor da lei que faz essa pergunta para Jesus. Ele diz: mestre, o que é para garantir a vida eterna? Que é o que eu devo fazer para ser feliz do lado de lá? Jesus não resolve a pergunta com uma outra pergunta. O que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? E ele responde: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverá. Então, se é para fazer isso para ter a vida eterna, essa é a condição. E qual é a condição? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Podemos dizer que se a pessoa ama a si, e esse amor a si não é se olhar no espelho e dizer: apareceu uma ruguinha aqui, vou fazer um botox, né? Uma lipoescultura, porque eu me amo e cuido de mim. Não, não é isso. Amar a si é gostar de ser quem se é. É bom cuidar do corpo, né? Colocar um botox, ter uma aparência melhor, é bom. Mas a gente precisa de gostar de nós como nós somos. Amar não só essa casquinha, mas amar o nosso interior. Ser feliz com a pessoa que somos. Perdoar a nós mesmos. Realizar o auto-perdão. Superar as nossas fragilidades. Temos a capacidade de passar por cima dos nossos defeitos e procurar sermos melhores. Isso é amar a si mesmo. Se conseguirmos isso, já somos terra boa. Já estaremos produzindo a 30 por 1. Se a pessoa não gosta muito de si, mas se preocupa com o próximo, ajuda o semelhante, faz alguma coisa em favor do outro, tem um sentimento de caridade, procura ajudar, não cria problema dentro de casa,
não cria tumulto no trabalho, na casa espírita, essa pessoa também está bem. Está produzindo a 30 por 1. Ora, se a pessoa cuida do próximo e ama Deus, não no sentido apenas da devoção, de adoração, mas amarmos a criação de Deus, amarmos o mundo que vivemos, nos emocionar com a natureza, cuidar da fauna, da flora, cuidar dos animais, sermos gratos à vida, agradecer pelo dom de existir e sermos capazes de interpretar que fazemos parte de uma grande criação, estamos muito bem. Estaremos produzindo a 60%. Porque tem gente que é muito preocupado com a natureza, mas guarda uma mágoa danada. Tem um ódio de todo mundo. Tem outras que amam os animais, protegem os cachorros de rua, mas são incapazes de compreender seus pais, de perdoar seu irmão, de perdoar um amigo. Então, quem cuida de si mesmo e cuida do próximo está melhor, está produzindo a 60 por 1. Ou eu cuido da criação e cuido de mim mesmo, ou cuido do próximo e cuido da criação, mas quando somos capazes de cuidar e amar Deus, o próximo e a nós mesmos, aí sim seremos terra farta, terra boa, terra fértil. Estaremos produzindo a 100 por 1. Essa é a melhor das realidades, mas nem sempre conseguimos alcançar essa plenitude. O importante de tudo isso é nós nos analisarmos e pensarmos nos vários elementos que essa parábola tem. Quem realmente somos nós nessa história? Lembremos que o semeador saiu a semear. E a primeira pergunta que temos que saber é: e eu? Já saí a semear? Ou eu ainda não sou capaz de ajudar ninguém? Não sou capaz de jogar uma semente boa? Não tenho semente nenhuma para dividir? Será que eu já sou um semeador? Será que eu já consigo fazer o trabalho de ajudar as pessoas da beira do caminho, mesmo o pedregoso? Será que somos um solo de beira de caminho que as pessoas falam, entra por um ouvido e sai pelo outro? Ou será pior do que isso? Será que nós somos o maligno? Que desviamos aqueles do bom caminho? Seremos aquela má companhia que vem e rouba a semente boa? Será que somos a semente do coração de pedra? Que cai, nasce, mas não conseguimos nos segurar no nosso ódio, no nosso desejo de vingança, no nosso desejo de sair da depressão, que a gente luta, mas não consegue sair? Será que nós somos um desse? Ou será que somos o sol da vida dos outros, levando o inferno para a vida das pessoas, prejudicando, implicando com as pessoas, não deixando ninguém em paz? A pessoa até quer mudar, e sou eu que venho e perturbo, falo, critico, tiro a pessoa do equilíbrio. Será que eu sou um tipo desse de pessoa? Será que eu sou a semente que caiu no espinheiro e que desistiu de fazer algo de produtivo? Ou será que eu sou o espinheiro dos outros, que sufoca, que estrangula e que impede que as pessoas sejam capazes de fazer alguma coisa de bem? Ou será que, felizmente, já somos a terra boa?
Será que nós já estamos produzindo ao redor de nós alguma coisa de bom? Será que os nossos corações já são capazes de amar a Deus, de amar o mundo que nos cerca, amar a natureza, cuidar dela, preservar aquilo que ela tem? Temos a capacidade de vencer o egoísmo e nos preocuparmos com o semelhante, sermos mais fraternos? Cuidarmos um dos outros e ainda por cima valorizarmos a quem nós somos? Somos capazes de sermos felizes com aquilo que nós somos efetivamente? É fundamental que a gente faça, porque as histórias do Evangelho não foram contadas apenas para o nosso deleite intelectual. O objetivo delas é que a gente reflita sobre elas. Ninguém está na Terra para outro objetivo que não seja o de se transformar, o de mudar, de abandonar maus hábitos e desenvolver virtudes. Desenvolver a capacidade de cumprir o dever. Que possamos aproveitar o nosso tempo na Terra. E no tempo que ainda nos resta, fazermos algo de positivo para que, independente do semeador, nós possamos pedir a Deus que nos cuida, que faça chover no nosso terreno, que faça derramar bênçãos de fertilidade nele, para que a semente, quando caia, nós não sejamos mais beira de caminho, nem sejamos mais terreno pedregoso nem espinhoso. Que nós consigamos todos, de uma forma ou de outra, sermos capazes de produzir ou a 30, ou a 60, ou a 100 por um. O objetivo da vida é simplesmente esse, que a gente aprenda, cresça, reflita e então produza. Fora desse processo, seria simplesmente ocupar o tempo de Deus em vão, sem oferecer de volta para a natureza nada de positivo, diante do investimento imenso que Deus faz em cada um de nós todos os dias da nossa vida. Eu agradeço pela atenção de todos e que, como disse Jesus, quem tiver ouvido, que ouça. Um bom domingo para todos.